Oi, crianças, tudo bem? A tia tá morrendo de saudade de vocês, mas estamos orando e nos cuidando para que isso logo acabe. Então, nosso último encontro foi mais ou menos há uns 30 dias atrás, ou até um pouquinho mais, porque a tia estava de férias. Então, não se esqueçam nesses dias de lavarem bem as mãos com sabão, não ficarem colocando as mãozinhas no rosto e também quando estiverem na rua com o papai e a mamãe usar álcool em gel, tá bom? Isso é para que essa pandemia, para que esse vírus possa ir embora logo e como a Sofia pediu oração na nossa última aula, que o coronavírus suma, né? Então nós estamos orando, nos cuidando e torcendo bastante para que nós possamos voltar o mais rápido possível a nos vermos, a nos beijarmos, nos abraçar e também voltar a nossa comunhão na igreja. Tá certo, crianças? Então nós vamos orar para começar a nossa história de hoje, a nossa aula, a nossa reflexão. Então vamos falar com Deus agora nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada por esse momento com as crianças, Senhor. Senhor, que o Senhor possa cuidar de todos nós, dos nossos familiares, de cada criança, que esse vírus, Deus, possa passar logo, que possam encontrar um antídoto, uma cura, Senhor Jesus, e que nós possamos voltar às nossas vidas normalmente, Deus. Enquanto não voltamos, que nós possamos todos os dias orar ao Senhor, adorar ao Senhor e aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Crianças, tem uma novidade. Eu vou montar um grupo no WhatsApp com os pais de vocês, onde vocês vão mandar pra gente os versículos que nós estamos passando para vocês, né, nessa história, na história anterior da tia Raquel. A tia Claudinha também falou semana passada sobre a comemoração da Páscoa, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. E nós queremos ter as interações de vocês aí nesse grupo, tá? Então vocês vão mandar pedidos de orações, agradecimentos, vocês também vão mandar, nós vamos fazer um campeonato aí de decoração dos versículos decorados, para que quando nós voltarmos tudo ao normal, vocês possam ser premiados também por esse esforço nesses dias, tá certo? Então hoje nós vamos falar de uma história que muitos de vocês já ouviram, vocês já conhecem e a tia vai relembrar. E é sempre bom, né, a gente ouvir mais, porque muitas vezes passam detalhes que a gente não prestou muita atenção e algumas coisas até que a gente não lembrava. Então a tia vai trazer aqui para vocês a história de Daniel na Cova dos Leões. E vocês, a gente vai lembrar por que Daniel foi jogado na Cova dos Leões, o que causou isso tudo e no fim das contas, por que Daniel conseguiu se livrar da Cova dos Leões, não é mesmo? Então vamos lá. Numa época muito distante, existia um reino e esse reino era governado pelo rei Dario, que era um bom rei. Ele gostou muito de Daniel, ele gostava muito de Daniel, porque ele via que Daniel era diferente dos outros. Daniel, ele fazia as coisas assim com muito zelo, com muita excelência. Então, como o reino do rei Dario estava crescendo, ele nomeou 120 pessoas para ajudá-lo a governar todo aquele reino. E para isso também, como ele não poderia ficar tão próximo àquelas 120 pessoas que ele nomeou, o que ele fez? Ele nomeou 3 supervisores, como se fossem 3 chefes, para coordenar todo aquele grupo ali e para garantir que tudo sairia muito direitinho, né? E um desses supervisores, adivinha? O escolhido dele foi Daniel. Então, ele confiava muito em Daniel, ele gostava de tudo que Daniel fazia, ele aprovava. Só que Daniel começou a se destacar mesmo, né? Entre os 120 lá nomeados e os 3 supervisores, entre todos eles, Daniel se destacava, porque ele fazia as coisas com excelência, ele fazia as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, tudo que ele fazia
era agradável ao rei. O rei gostava. E aí as pessoas começaram a ter inveja de Daniel. Porque, né? Eles ficavam pensando, ai, que chato, né? Eles deveriam pensar assim, que chato esse rapaz aí de novo, né? Tudo que ele faz o rei gosta, tudo que ele faz fica bom. E aí as pessoas começaram a tentar achar algo que Daniel não fizesse muito bem para prejudicar Daniel. Só que elas não conseguiam achar absolutamente nada. Procuravam, falavam, não, ali ele vai errar, não é possível, esse cara vai ter um erro. E não achavam absolutamente nada. Imagine que frustração. Então eles começavam a bisbilhotar, a acompanhar Daniel e não achavam nada de errado. Sabe, a única coisa que eles viram que Daniel, e não que ele fazia de errado, mas que Daniel fazia constantemente, e isso eles poderiam prejudicar Daniel em algum momento. Daniel orava ao nosso Deus 3 vezes ao dia. E ele não orava escondido, não. Ele não orava lá no quarto dele, todo fechadinho, escondido, não. Ele abria suas janelas e falava com Deus pelo menos 3 vezes ao dia. E aí, eles ficaram pensando, né? Bom, a gente vai ter que tirar alguma coisa desse meio aí, porque senão não vai dar certo, porque esse homem não faz nada errado. E eles começaram a tramar contra Daniel. Então, olha aí, Daniel orando 3 vezes ao dia, mostrando para todo mundo, não tinha vergonha de mostrar a sua fé, de mostrar em quem ele confiava e de mostrar que ele sabia que o nosso Deus era todo-poderoso. Sabe aquela música, Meu Deus é um Deus grandão? Daniel não tinha vergonha de mostrar para todo mundo que o Deus dele era um Deus grandão. E aí, eles como ficaram pensando, eles falaram assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá falar com o rei, dizer que toda a liderança dele, os governadores, os prefeitos, todo mundo que era ali daqueles 120 grupos ali, que era uma liderança na época do rei Dario, que nós decidimos colocar um decreto para sua aprovação, rei, que nos próximos 30 dias ninguém vai poder fazer nenhuma petição a nenhum homem e a nenhum Deus, exceto o rei Dario. E essa era a trama perfeita, porque eles sabiam que Daniel era alguém assim, ó, que jamais iria renegar a sua fé e que com certeza ele não deixaria de pedir as coisas para Deus que ele tanto amava e confiava. E aí, crianças, eles foram até o rei e convenceram o rei. O rei não viu problema nenhum nesse decreto e o rei selou o decreto com o anel dele. Quando o rei selava naquela época algo com o anel dele, significava que aquele decreto não poderia ser revogado. Isso é, que não poderia voltar atrás. Nem o próprio rei poderia anular aquele decreto uma vez que ele tinha selado com o anel. E foi isso que aconteceu. Então, eles continuaram bisbilhotando a vida de Daniel e viram que mesmo com o decreto, Daniel continuava a orar a Deus, pedir as coisas para Deus e agradecer a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia pelo menos, com as janelas totalmente abertas. E eles foram até lá e falaram assim, olha, rei, é o seguinte, Daniel, ele está orando ao Deus dele. E esse aqui é o decreto que o rei assinou. Então, Daniel terá que ser lançado na cova dos leões, porque esse era o decreto, era o castigo para quem desobedecesse esse decreto, pagaria, seria lançado na cova dos leões. E o rei ficou muito triste com aquela notícia, porque ele gostava muito de Daniel e ele sabia da fé de Daniel. E ele sabia que ele não poderia voltar atrás, então o rei falou tudo bem, né, em jogar Daniel na cova dos leões, mas o rei não dormiu aquela noite inteira. E ele falou para Daniel, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, que o seu Deus, a quem você serve, possa te livrar. E Daniel foi lançado na cova dos leões. E aquela noite inteira o rei não dormiu, ele não comeu, não dormiu, ficou andando de um lado para o outro, ansioso para que o dia chegasse logo e ele pudesse ver o que tinha acontecido com Daniel. E aí
para surpresa do rei Dario, ele chegou até a cova dos leões e gritou por Daniel, e Daniel alegremente respondeu que estava vivo e que Deus havia o guardado, que durante a noite Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões e que não fizesse mal nenhum a Daniel. E sabe por que isso aconteceu, crianças? Porque Daniel foi fiel a Deus até o fim. Mesmo ele sabendo que corria risco de vida, ele ainda assim não deixou de adorar, de engrandecer, de orar, de agradecer ao nosso Deus pelo menos 3 vezes ao dia. E aí, aquelas pessoas que tramaram contra Daniel, eles foram lançados na cova dos leões e foram devorados por esses leões. Então, crianças, isso é para nós confiarmos que Deus está sempre conosco. E apesar de muitas vezes a situação não parecer favorável ou certa para nós, que alguma coisa de mal vai acontecer, nós temos que ter a certeza de que Deus estará nos guardando daquele momento e que Deus estará nos protegendo. Veja, Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas ele protegeu Daniel dentro da cova dos leões. Muitas vezes, Deus permite as coisas nas nossas vidas, mas ele está nos protegendo a todo momento. Tá bom, crianças? Que isso possa ficar no coração de vocês. E lembrem-se de falar com Deus durante a semana, de ler a Bíblia, de ter um tempo com Deus. Imagine uma bexiga. Todas as vezes que a gente enche uma bexiga, essa bexiga vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Assim é com a nossa vida. Nós vamos orando, lendo a palavra de Deus e nós vamos nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo de tudo que agrada a Deus, né? E quando a gente não faz isso, a gente vai, essa bexiga ela vai murchando, 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 vai ficando vazia, né? Aquela música, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, que você possa ser como Daniel, estar sempre orando, sempre buscando a Deus para que você possa crescer, tá bom? Um beijo, crianças! E o versículo para que vocês possam decorar durante essa semana, e nós vamos lançar o desafio lá no nosso grupo de WhatsApp. Vocês vão mandar um videozinho, pede para o papai ou para a mamãe fazer um videozinho de vocês falando esse versículo aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel 6,16. Continuamente significa sempre, tá? Então, que o seu Deus que você serve sempre, essa palavra também vale. O livre. Daniel 6,16.